Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. É sempre uma alegria estar aqui e poder compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. E no programa de hoje não será diferente. Para isso, convidamos o cardiologista Carlos Alberto de Castro para falar diversas questões importantes sobre a hipertensão, inclusive as novas diretrizes sobre a doença. Dr. Carlos, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV. Sempre muito bom falar com você. Boa noite, Aderi. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Boa noite aos nossos espectadores aí a gente vai ajudar de tirar alguma dúvida ou responder alguma dúvida, né? Dependendo aí Claro. do andamento da conversa. Mas é sempre um prazer poder informar, porque a melhor coisa que pode existir para você cuidar da saúde é você ter informação do que você pode ou não pode fazer, do que você deve ou não deve fazer, para que você escolha como é que você quer gerenciar a sua vida. Tá certo. Doutor, para a gente começar de uma forma bastante simples e didática, e para situar as pessoas, né, que estão nos assistindo, né, eu queria que você falasse o que é a pressão arterial, qual a função desse funcionamento adequado para o organismo, enfim. Tá. Bom, a pressão arterial é um mecanismo que faz o sangue circular no corpo. É muito comum as pessoas confundirem achando que é o coração que fornece a pressão. Não é. A pressão arterial é a pressão que o sangue faz contra a parede dos vasos. E o coração bombeia o sangue dentro desse sistema. E como ele joga impulsos, né? Quando o coração contrai, há um aumento da pressão, porque entra uma quantidade de sangue no sistema circulatório. Quando ele relaxa, a pressão cai e volta para aquela pressão basal. Mas não é o coração o órgão que promove a pressão. Ele participa do sistema, sofre quando a pressão é muito alta, mas a pressão é a tensão que o sangue faz contra a parede dos vasos. Qualquer tipo de sistema, ou biológico ou industrial, se você tem um sistema que trabalha num regime de alta pressão, o risco de lesão, de danificar esse equipamento ou esse órgão é maior quando a pressão é mais alta. Quanto maior a pressão interna de qualquer tipo de coisa, o risco de lesão pelo excesso de pressão é maior do que quando você tem níveis mais baixos de pressão. Uhum. Agora, já que você falou de níveis, parece que houve uma mudança aí no referencial ou nos referenciais de mensurar o que é adequado, o que é saudável ou não? Isso. Ah, essa mudança foi há pouco mais de um ano, né? A medicina evolui, o conhecimento humano evolui em todas as áreas, inclusive na medicina. Há um tempo atrás, preparando uma palestra que fui solicitada a fazer, eu fui atrás da vida média da população humana. Então, as pessoas não têm essa noção, mas na época dos Césares, né, na época de Roma, na época de Cristo, a vida média do ser humano no planeta era 37 anos. A gente se surpreende quando pensa nisso, né? Daquela época até 1900, a vida média da população humana aumentou apenas 3 anos. Foi de 37 para 40 anos, isso 120 anos atrás. No século XX, o desenvolvimento científico, novos conhecimentos, o desenvolvimento mesmo da medicina, a ciência conseguiu aumentar a vida média de 40 para mais de 70 anos, certo? Tá? Esse aumento de expectativa de vida também cursou com o aumento de doenças degenerativas. Porque quando o cara morria com 30 e poucos, 40 anos, ele não tinha tido tempo de ter pressão alta, de ter diabetes, ter um infarto, ter um derrame. Ele morria de doenças infecciosas mesmo, tuberculose, hepatite, isso matava a população, tá? Quando a população passou a envelhecer mais, nós nos tornamos vítimas disso. Com esse estudo contínuo que a ciência sempre faz, se desenvolveram novas drogas e a partir de acompanhamento de populações em larga escala e por muito tempo, o que a medicina tem percebido? Que os parâmetros iniciais que foram utilizados não eram parâmetros biológicos mais adequados. Então, quanto mais se estuda a respeito, quanto mais você avalia populações e faz o segmento periódico dessas populações, a ciência vem percebendo que os parâmetros que ela usava há 40 anos atrás não eram parâmetros adequados. Porque a ciência e a medicina esperavam a pessoa adoecer mais para depois começar a correr atrás. Então, quando ocorre uma mudança dessa de parâmetro, o que significa?
Comece a cuidar da pessoa enquanto ela ainda não está tão doente, que você vai retardar a doença mais séria. Por exemplo, você está falando, de uma forma popular, se falava que 12 por 8, né? Para quem está ouvindo, acho que vamos tentar exemplificar. 12 por 8 é a pessoa saudável do ponto de vista da pressão arterial, da ciência, né? Então, até então, 12 por 8. Tem a pressão 12 por 8, ok, está regulada, está controlada. Agora mudou, doutor? Então, hoje 12 por 8 já não é mais esse referencial? Não, o que mudou é o conceito de atenção em cima da pessoa. Então, antigamente você dizia 12 por 8 a pressão está boa. Hoje, o que eles perceberam? Que quando a pressão já está 12 por 8, nem sempre ela é 12 por 8. É 12,5 por 8,5, 13 por 9. Então, o que se recomenda hoje? O ideal de pressão é que ela seja abaixo de 12 por 7. Abaixo de 12 por 7. E essa é uma pessoa que tem níveis de pressão absolutamente normais. Nós estamos falando em durabilidade do sistema. Claro. Lembra que eu falei aquela história de quanto maior o regime de pressão, mais cedo você vai ter dano? Então, o que a medicina está preconizando hoje? Cuide melhor. Enquanto ainda o cara tem 12 por 8, 13 por 9, comece a ficar mais atento nessa pessoa, nesse paciente. Acompanhe melhor através da vida dele, não espere ele chegar depois de 10 anos com 16 por 10 de pressão. Nós poderíamos dizer que 12 por 8 hoje, de acordo com esse conceito aí, com esses parâmetros, uma pessoa com 12 por 8 seria um pré-hipertenso? Pré-hipertenso é o termo que é utilizado, ou o estágio inicial de hipertensão. Nem sempre você vai medicar uma pessoa que está com 12 por 8. Mas a pessoa que tinha 12 por 8 algum tempo atrás, principalmente quando era mais jovem, ele não ia no médico, ele não fazia nada. Então 12 por 8 hoje já tem que ligar o sensor. O médico já tem que começar a orientar o paciente. Se ele está acima do peso, orientar, controlar o peso. Se fuma, parar de fumar. Aquele cuidado que todo mundo deveria fazer, ele não faz no dia a dia. Entendeu? A gente, de modo geral, como uma população, nós não levamos uma vida saudável. A maioria das pessoas sabem que a vida não é saudável, mas não se preocupa com isso. Então ele fica 12 por 8, 13 por 9, 14 por 9. É só o dia que dá um 16 por 10 que ele se apavora e acha que está morto e corre atrás do médico. Mas esses 5, 10 anos que ele poderia ter se cuidado melhor, que o médico de referência que está acompanhando estaria alertando que ele se tornaria hipertenso, ele perdeu esse prazo. Aí ele já vai chegar realmente hipertenso e já vai ter que tomar remédio. Ele não vai ter chance de fazer aquele cuidado habitual. Atividade física, reduzir o consumo de sal, de tomar mais cuidado no dia a dia antes de se tornar realmente um doente. Tem doenças clássicas que justificam o aumento de pressão? Doenças físicas ou doenças cardíacas, enfim, que pode levar ao aumento da pressão arterial a ponto de ser considerado hipertenso efetivamente? Tem várias causas de hipertensão. E isso sempre tem que ser investigado quando você está atendendo um paciente hipertenso. Mas problemas renais, problemas hormonais, coração mesmo em si não vai provocar hipertensão. Como eu disse, né, o coração não gera hipertensão. Mas o diagnóstico de alguma causa secundária de hipertensão vai facilitar o tratamento. A obesidade, por exemplo. Obesidade é um fator de risco. Fator de risco. Obesidade é fator de risco para qualquer tudo, doença, né, que você imaginar. Entendi. Até mesmo doenças ortopédicas são aceleradas pela obesidade, né? Coluna, claro, joelho, artrose, quadril, essas artroses que acontecem mais Uhum. cedo num paciente obeso e mais tarde num paciente mais Doutor, obeso. situações de estresse, ansiedade, tensões, justifica, é normal uma pessoa que passa por uma situação que gera um estresse exacerbado, ansiedade, é normal subir a pressão ou não? O fato da pessoa ficar estressada, ficar nervosa, tensa, não quer dizer que tenha que subir a pressão? Geralmente pode subir. É variável, isso é individual, de acordo com o padrão de personalidade da pessoa, da ansiedade. Mas o estresse é uma reação que, na teoria, é para ser benigna. Entende? Na natureza, o animal também tem estresse. Capivara, quando ela sente o cheiro da onça, ela para de comer a graminha dela, já fica ouriçada. Se você fosse medir a pressão daquela capivara naquele momento que ela sentiu o cheiro da onça, o coração dela vai estar batendo mais rápido, a pressão vai ter subido, porque ela sabe, daqui a pouco eu vou ter que vazar, não adianta eu ficar aqui. Uma sensação iminente de perigo. De perigo, exatamente.
O nosso estresse é diferente, o nosso estresse é emocional. Então, alguém da família doente, algum parente que está com algum problema, aquele boleto que você sabe que não vai conseguir pagar porque a grana acabou e você não vai ter dinheiro. Isso gera um estresse mantido, hora após hora, dia após dia. Diferente da capivara, que ela está ali, sentiu o cheiro da onça, a orelhinha em pé, a onça pula da moita, ela vaza lá, se afunda no rio, vai para o outro lado do rio, acabou o estresse. Ela volta a comer a graminha dela. E a gente não. Você acorda preocupado, passa o dia inteiro preocupado, entra no trânsito que é cada vez mais maluco, você liga a televisão, é só notícia ruim o dia inteiro, o estresse não acaba. Agora, qual que é a sua postura diante de um paciente que, teoricamente, ele tem uma boa saúde, não tem doenças bases que poderiam justificar a hipertensão, mas de uma forma recorrente, em função do estresse, da ansiedade, das preocupações, a pressão eleva. Qual que é a tua postura como cardiologista? Prescrever um medicamento para pressão alta ou outra linha de tratamento? Considerando que o fator ali é emocional. Não, se o fator é emocional, não adianta você usar um remédio para baixar a pressão. Você tem que analisar até onde ele pode, pelos próprios recursos emocionais dele, resolver os problemas emocionais que estão levando esse aumento de pressão. Talvez até usar um medicamento que tem algum efeito relaxante, se for um estresse agudo, por exemplo. Às vezes você tem uma doença grave na família, um parente seu que teve um derrame, teve um infarto, fez uma cirurgia de urgência, você está estressado ali durante alguns dias e você sabe que essa situação vai entrar numa situação de maior conforto emocional dali um mês. Você usa um ansiolítico alguns dias, acompanha a pressão, porque se você der um remédio para pressão para alguém que está ansioso, a hora que ele acalmar, a pressão vai baixar demais. Ele precisa resolver a ansiedade, porque o estresse vai fazer a pressão subir. Se eu tiro o estresse, a pressão normaliza sem medicamento. Ele não é um hipertenso mantido que vai precisar de remédio de pressão. E qual que é o mecanismo que acontece no organismo, doutor? Quando a pessoa estressada, ou melhor, o estresse leva ao aumento da pressão. Fisiologicamente falando, o que acontece? É o cortisol, é a adrenalina? O que faz isso aí? O aumento da liberação de adrenalina e desses outros hormônios. Porque independente da causa do estresse, tá? A resposta biológica é a mesma. O corpo vai se preparar para enfrentar uma adversidade. Infelizmente, ainda na nossa biologia, a resposta para o estresse humano ainda é física. A capivara lá, ela tem que ter uma resposta física porque ela tem que fugir de uma onça. Então, o corpo dela tem que dar uma resposta física. Nós ficamos estressados por motivos sociais, urbanos, que não há um perigo físico, mas o nosso corpo não existe uma resposta emocional para um estresse emocional. Ele responde fisicamente. Então poderia dizer que seria uma forma do corpo canalizar inadequadamente uma necessidade. Exatamente, Quando eu estou escoar uma energia. Quando eu estou estressado lá no meu trabalho, porque tem paciente para atender, eu estou um pouco atrasado, não estou conseguindo ali correr a agenda normal, vamos supor, eu fico estressado, eu não vou ficar com a outra coisa, eu vou ter aumento de frequência cardíaca, eu vou ter aumento de frequência respiratória, a pressão pode subir um pouquinho, mais ou menos de acordo com o grau de ansiedade. Tem gente que já é ansioso naturalmente, qualquer coisinha ele libera uma adrenalina intensa, o coração vai para 120 batimentos por minuto, ele fica com 16/10 de pressão. Entendeu? Tem gente que não, ele está estressado, mas ele consegue biologicamente uma resposta um pouco mais suave. Mas a resposta ao estresse sempre será física. A pessoa sente falta de ar, um tem dor de cabeça, outro tem gastrite, ou outro dá lesões de pele, tipo psoríase, que são altamente relacionadas com os aspectos emocionais. Então, o estresse não é benéfico da maneira como ele acontece na nossa sociedade, porque ele é cronificado durante semanas, meses e anos, e o corpo sofre muito com isso. E aí é claro que a pessoa que passa durante anos com excesso de adrenalina, com excesso de estresse, com excesso daquilo, ele tende a levar uma vida irregular. Ele vai compensar com comida, bebida e cigarro. Ele vai aumentar o peso. Então, todo o sistema vai adoecendo. A raiz de tudo foi lá atrás daquele estresse que o corpo não conseguiu gerenciar. Doutor Castro, agora do ponto de vista de consequências, quais são as principais consequências que a hipertensão pode causar? Ou seja, a pressão arterial não controlada. Tudo vai depender da intensidade da elevação e da duração da elevação.
Você imagine o seguinte, como eu falei, né, o coração ele contrai para jogar o sangue dentro da aorta para que o sangue circule. Então, dentro da aorta, você deveria ter uma pressão em torno de ali, abaixo de 120, vamos dizer assim, para ser ideal. 120 até 125, 130, já agora nesses novos conceitos, começando a subir. Como é que o sangue sai do coração? Se na aorta eu tenho uma pressão de 120, dentro do coração eu tenho que fazer mais de 120, senão o sangue não vai circular. Eu tenho que fazer mais pressão do que está na aorta. Então, se eu tenho 120 na aorta, meu coração faz 130, 140, o sangue sai. Se eu tenho 170 na aorta, o coração tem que fazer 190. Só que a natureza programou o coração para contrair contra 120, não contra 170. E o coração bate, em média, no ser humano, em torno de 100 mil vezes por dia. Então, imagine uma musculatura, um órgão, que deveria estar fazendo uma pressão interna de 120, fazendo uma pressão interna de 170, 100 mil vezes por dia, durante um mês, durante um ano, durante 10 anos. Esse órgão vai ser lesado pelo excesso de pressão interna. Uma sobrecarga. Por isso que as pessoas falam assim, meu avô tinha coração inchado por causa da pressão alta. Ele não dá conta de trabalhar contra essa pressão alta 70, 80 anos seguidos. Nem 50, né? Entendeu? Então, por isso que você não deixar o paciente se tornar hipertenso, você está preservando a vitalidade cardiovascular dele. Uhum. Uma frase que se usa muito popularmente é assim: uma vez hipertenso, sempre hipertenso. Procede ou não? Procede na maioria das vezes, né? As causas da hipertensão são variadas. Quando você tem uma hipertensão sabidamente desenvolvida por uma doença específica, por exemplo, você tem lá um tumor de uma glândula chamada suprarrenal, que produz muita adrenalina. Você opera o tumor, ele pode se tornar normotenso, porque você vai normalizar a produção de adrenalina. Se você tem um estreitamento da artéria renal, que faz com que aquele rim tenha uma queda de pressão, como o rim participa do controle de pressão, se chega pouco sangue nesse rim, esse rim raciocina, a pressão está baixa, eu preciso subir a pressão. E ele começa a liberar substâncias para a pressão subir, mas só esse rim está com a pressão baixa, o resto está com a pressão alta. Então, você trata a artéria renal, você pode normalizar uma hipertensão. Mas aquela hipertensão que surge e você não acha nenhuma doença conhecida específica, esse vai precisar de remédio por muito tempo. Salvo se ele tinha uma vida muito irregular e ele entende que aquela vida não é adequada e ele começa a se cuidar melhor. Aí você, cuidando melhor, você vai precisar de menores doses de medicamentos. Em outras palavras, o medicamento por si só, não que ele seja insuficiente, mas é necessário outras medidas também. Outras medidas, exatamente. Né? Porque de acordo com os hábitos saudáveis, você pode reduzir a dose do medicamento mais ou menos por isso? Por aí? Exatamente. Seria a diferença. Imagine o nosso corpo como se fosse um carro, né? O comportamento humano é interessante. Se você for viajar com o seu carro e você está numa estrada muito ruim, você vem lá a 90, 100 por hora, mas a estrada é toda esburacada. Quando você vê um buraco ainda maior, você reduz e passa a 40 por hora. Porque você sabe, essa estrada está estragando o meu carro e aquele buracão ali vai estragar mais ainda. Não é que você vai passar naquele buraco, as rodas vão cair, seu carro vai quebrar, mas você sabe que aquela estrada está judiando o seu carro. Entendeu? Todo mundo sabe disso. Eu não conheço ninguém que a hora que vê o buraco fala assim, eu vou acelerar e vou acertar no meio do buraco para bater mais forte no meu carro. Ele não tem coragem, ele alivia. Aí chega no sábado à noite, ele acende a churrasqueira, toma uma dúzia de lata de cerveja, come carne até não aguentar mais. No domingo ele toma mais uma dúzia de lata de cerveja. No corpo dele ele não tem nenhuma preocupação e age como se isso não fosse provocar nenhum dano. Entendeu? Seria a mesma coisa do cara acelerar e atropelar o buraco sem dó nem piedade. Entendi. Já que você citou essa questão aí do álcool e da comida, porque tem muitas pessoas que justificam, não, eu tomo remédio, tá tudo ok, eu posso beber. E às vezes exageram. Isso aí não faz sentido, né? Não faz sentido. Como se ele estivesse totalmente blindado, protegido. Isso faz parte mais ou menos do nosso modo de imaginar. Todo mundo, de modo geral, se acha um Wolverine da vida, invulnerável. Posso fazer o que eu quiser que o meu corpo aguenta. Essa não é a realidade biológica. Ele pode até achar que ele é Wolverine e pode fazer isso.
Mas uma conta que a gente não faz é a seguinte: um ano tem 52 semanas. Se uma vez por semana você vai lá, come muito mais do que deve, bebe muito mais do que deve, no final de semana. É muito comum isso, a pessoa fala assim, não, eu me cuido de semana, mas no final de semana Extrapola. eu extrapolo. Ele extrapola 50 semanas por ano. Ou seja, em 10 anos ele extrapolou 500 vezes. Dos 20 aos 60, ele extrapolou 2.000 vezes. Seria aquela mesma história do carro, você passar em 2.000 buracos na sua viagem daqui a São Paulo e achar que seu carro vai chegar lá sem nenhum dano, sem nenhum prejuízo de alinhamento, balanceamento, sem nada de errado. Só que a pessoa faz isso e por mais que você diga isso não é bom para a sua saúde, ele só lembra disso na segunda-feira, talvez. Entendeu? Então, é essa dificuldade em quebrar esse vínculo que a pessoa tem de achar que é invulnerável. Essa semana mesmo atendi um paciente. Ele me trouxe um exame feito por um colega neurologista. Nesse exame está escrito lá que ele tem uma diminuição de perfusão cerebral. O que significa isso? Perfusão é aquele fluxo de sangue através das células, dos tecidos. Que quando você irriga um órgão, você tem as artérias principais, elas vão se ramificando até os capilares. Então, perfusão é quanto o corpo entrega de volume de sangue naquela região. Então, o paciente tem um exame que está escrito, você tem uma diminuição de perfusão cerebral. Pergunta se ele está tomando remédio de colesterol que foi prescrito em março. Ele tomou uma única caixinha. Entendeu? Então, ele não consegue entender que o cérebro dele já não é mais o cérebro que ele tinha quando tinha 30 anos. Por quê? Porque ele ainda intelectualmente é preservado. Só que ele tem só 51. Se ele ficar mais 20 anos, a cada ano, com menos perfusão cerebral, ele pode chegar aos 70 anos com algum grau de dificuldade de memória, dificuldade de cognição, dificuldade para o trabalho, para a vida pessoal. Mas você conversa com a pessoa, dá a impressão que não está acontecendo nada. Por quê? Porque ele não sente nada. E faz anos que eu insisto para que ele use medicação para colesterol, mas ele não usa. Você quer ver uma frase também corriqueiramente que as pessoas utilizam para justificar o exagero? Meu avô fumava e bebia, morreu com 80, 90 anos sem problema nenhum. Quer dizer, na verdade isso aí é uma exceção à regra, né? Isso. As pessoas não levam em conta isso. Exato, né? Porque é um caso totalmente à parte. Para cada um que fumou até os 90 e bebeu até os 90 e não teve problema mais sério, você tem 10 mil, 20 mil, 50 mil que se deram mal. Então, mas ninguém lembra dos que se deram mal, só lembra do herói isolado lá que conseguiu, né? Porque pela lógica e pela ciência, uma pessoa que bebeu 30, 40 anos, fumou 30, ele vai ter cirrose hepática, ele vai ter câncer de pulmão, câncer de laringe, não é? Pela lógica, não é isso? Exato, pela lógica. Não é nem pela lógica, é pela regra, né? Pela a maioria regra. vai ter. Racionalmente analisando, é isso aí. Em relação ao cigarro, uma coisa que eu acho interessante, você pergunta, você fuma? Não fumo muito. Uma carteira por dia. Tá? São 20 cigarros. Só que ele nunca faz a conta de 20 cigarros por dia no longo prazo. Cumulativamente, né? 20 cigarros por dia significam 72 mil cigarros em 10 anos. É uma van lotada de cigarro, o cara sentou no para-choque e fumou um por um. Então, dos 20 aos 60, quem fuma uma carteira por dia terá fumado 280 mil cigarros. Não existe como um cara fumar 280 mil cigarros e não ter nenhum tipo de lesão. Ele pode ter lesão microscópica, mas ele não será um cara saudável aos 60 anos, não tem jeito. Ele não vai ter aquela vitalidade que ele poderia se ele entendesse que o cigarro faz mal à saúde. Não está escrito no maço, isso aqui faz mal para a saúde, tem aquelas fotografias das pessoas doentes. É a realidade, mas o cara fuma e não consegue se desvencilhar do hábito. Doutor Castro, agora a grande questão na vida é a moderação, né? É o equilíbrio. Né? Porque a pessoa não precisa se abster, ser radical e falar assim, por exemplo, não é fazer apologia à bebida, mas também a pessoa que consegue se controlar, ter o domínio e tomar uma cerveja, 2 latinhas no final de semana, né? Com moderação, não é isso também que vai, mesmo ele sendo hipertenso, não é isso que vai comprometer a saúde dele, né? Exato. A grande dificuldade é a moderação. Porque a nossa sociedade não é
educada a ter moderação, pelo contrário, né? A gente gosta de agradar com comida, com bebida, a gente presenteia os amigos Prazer, com né? bebida, convida os amigos para beber, né? E dificilmente alguém convida para fazer alguma coisa que seja saudável, tipo exercício, se não tiver uma comemoração depois. Ah, vamos jogar um futebol, depois a gente faz um churrasco. Entendeu? Vamos caminhar na Parque de Engar, depois a gente para lá na lanchonete e toma alguma coisa. Aí vai 2, 3 latinhas, vai lá alguma picanha fatiada, alguma coisa gordurosa. A moderação é o segredo. Uma coisa que eu gosto de falar para os meus pacientes é o seguinte: lembrem-se das plantas. Porque todo mundo sabe que em uma planta você não põe água à vontade, em uma planta você não põe adubo à vontade. Todo mundo tem esse conceito. Se eu colocar muita água no vaso, a planta vai morrer por excesso de água. E é só água, não tem álcool junto, né? Se colocar muito adubo, a planta não vai tolerar. A gente só não lembra que o nosso adubo é o que a gente engole. Engoliu a quantidade adequada, a natureza cuida da sua saúde. Engoliu muito acima do que deveria, isso aí vai ter um preço biológico. Doutor, medicamentos para hipertensão é uma linha vasta, né? São vários tipos, né, que Sim, existem tem hoje, vários né? tipos, Vários, exatamente. né? E como que vocês, cardiologistas, analisam? É de acordo com o perfil, com o nível da hipertensão, para prescrever um ou outro medicamento? Isso, exato. Essas diretrizes, elas são, assim, orientações de como proceder. Entendeu? Então, na diretriz de hipertensão, tem lá, olha, se você tiver em frente a um paciente hipertenso que precisa medicar, você vai usar esse tipo de droga de início. Se não resolver, você associa a segunda, associa a terceira. Se não resolver, você aumenta. Enquanto isso, você vai vendo esses outros exames que poderiam procurar uma explicação para a hipertensão. Mas você tem um escalonamento de quais os melhores medicamentos. Você já deve ter ouvido, com certeza, no seu trabalho aqui de outros colegas, essa história que a gente está comum, fala assim, medicina baseada em evidência, certo? Esse é um termo, o conceito hoje. Que o médico e a medicina têm que oferecer para o paciente uma coisa que seja lógica e racional. Como é que é feita essa história da medicina baseada em evidência? Você tem as informações e você tem classes de uma determinada informação e o nível de evidência. Então, por exemplo, assim, para você entender, quando você fala qualquer tipo de procedimento, você tem classe 1, classe 2 e classe 3. A classe 1 é aquela informação que já é comprovada através de uma série de trabalhos e pesquisas que ela é eficaz para melhorar aquilo ali, não importa qual seja a doença. Hipertensão, diabetes, infarto, câncer, derrame. Classe 1 é alguma coisa que já foi testada e comprovada populacionalmente que ela é eficaz. A classe 2 tem o 2A e 2B. 2A é um procedimento que pode ajudar, 2B talvez ajude, e a classe C é que não tem nenhuma confirmação através de pesquisa que seja realmente eficaz. Entendeu? O famoso chazinho da vovó, aquelas coisas que a população fala, que nem sempre vão funcionar. Então é a classe C. O nível de evidência é a mesma coisa. Você tem nível 1, nível 2, nível 3. O nível de evidência 1 é aquele que foi comprovado em estudos de largas populações. Vários trabalhos com populações diferentes, com um grande número de pacientes envolvidos, e você comprovou nos trabalhos que aquilo é eficaz. Então, o melhor dos mundos é uma indicação, um medicamento classe 1 com nível de evidência Entendi. A evidência nível B é aquela. Existem alguns trabalhos que dizem que é bom, existem alguns trabalhos em menor quantidade que dizem que talvez não seja tão bom. E o nível 3, aí não tem... são muito poucos trabalhos, poucos pacientes, é um especialista que acha que aquilo ajuda, entendeu? Pegando uma carona aí com a tua fala, existem hábitos e alimentos, né, que certamente, comprovadamente, elevam a pressão. Por exemplo, o excesso de sal, o excesso de bebida alcoólica, o estresse, a ansiedade. Bom, então, por dedução, dá pra gente imaginar que existe, o contrário também é verdadeiro. Existem determinados medicamentos e hábitos que podem baixar a pressão. Eu queria que você falasse, com relação já que você falou de evidências aí, com relação a alimentos, existe alguma classe de alimentos comprovadamente que ajuda? Por exemplo,
Eu ouço falar, minha mãe mesmo, aí pertence ao meu pai, e vira e mexe tá lá com um chazinho de chuchu que diz que baixa a pressão. Diz ela que baixa, tá? Mas também não vou discutir. Viu, mãe? Não vou entrar nesse Certo, mérito aí, viu? Do chazinho da senhora, tá? certo, tá. Mas a minha pergunta é essa, doutor. Existe alguma comprovação com relação a chás, a comidas que podem baixar a pressão? A alimentação deveria ser a mais natural possível, né? Hoje em dia, a nossa alimentação humana, ocidental, ela é muito, muito baseada em alimentos que são chamados de ultraprocessados. Esses deveriam ser, assim, consumidos ocasionalmente, entendeu? O alimento, quanto mais natural, mais biológico ele é. Então, em termos de alimentação, uma dieta rica em frutas e vegetais e legumes é sempre bom para qualquer tipo de doença. Com baixo teor de carboidrato e baixo teor de gordura. E a gente faz exatamente o contrário. Come 2 rodelinhas de tomate, meia folha de alface e um pratão de macarrão lá de meio quilo. Entendeu? Macarrão é gostoso? É gostoso. Mas, basicamente, se você for conversar com alguém da área de nutrição, um prato de macarrão é um alimento rico em gordura, aliás, rico em açúcar, a massa, empapado de gordura. Uma delícia. Mas o grande segredo é o tamanho da porção. E essa é a nossa dificuldade. O cara que vai comer macarrão, ele quer comer meio quilo de macarrão, 800 gramas de macarrão. Aí ele come um alimento rico em açúcar, empapado em gordura. Quando termina, ele fala assim, agora eu vou comer um docinho, porque para ele comeu coisa salgada. Entendeu? Mais essa ainda. Mas bota mais 150 gramas de pudim por cima, né? É verdade. Obrigatoriamente, uma pessoa hipertensa, à medida que a idade vai avançando, tem que aumentar a dose e mudar a classe, o tipo de hipertensivos, antihipertensivos? Como a hipertensão é um defeito no sistema de controle de pressão, de regulagem de pressão, como é um defeito, se você tem o passar do tempo, pode ser que aquela dose inicial já não se torne o suficiente, você é obrigado a aumentar. Ou a concentração, ou a associação, ou a troca da medicação. Isso, infelizmente, acontece. Porque tudo que envelhece perde resistência. Envelhecimento nada mais é do que isso. Você está envelhecendo qualquer coisa, ela está se tornando mais frágil. Então, no caso da hipertensão, você usa um determinado medicamento, ele funciona bem por 5, 10 anos. Mas nesses 5 ou 10 anos, talvez a pessoa não tenha perdido nem 1 quilo daquele peso inicial. Depois de 10 anos, você é obrigado a colocar uma segunda droga ou aumentar a dose daquela que ele está tomando. Entendeu? Isso acontece. É o que normalmente acontece na evolução da vida. Deixando o medicamento, o antihipertensivo à parte, e falando de hábitos, o que você considera, deve ser muitas medidas, mas o que você considera, assim, prioritariamente? Vamos colocar 3 elementos, 3 hábitos que você considera que tem fundamental importância nesse controle. A pessoa toma o medicamento, mas como você disse, se tiver hábito saudável também, vai contribuir para a redução da dose, ou enfim. O que você considera, assim, 3 fatores que você considera de fundamental importância para contribuir para controlar essa pressão? Na realidade, quando eu estou conversando com o paciente, eu cito 5, né? Primeiro, o paciente tem que ter a intenção e o desejo de ter uma vida boa. Então, a primeira coisa que qualquer pessoa tem que ter para que ele realmente busque alguma coisa, primeiro ele tem que ter fé em alguma coisa. Fé em Deus, fé que o time vai ser campeão, não importa, mas ele tem que ter um motivo para levantar de manhã para sair da cama, exatamente. Porque se ele não tiver fé em alguma coisa, ele vai se deprimir e a coisa não vai andar bem. O segundo, cuca fresca. Não anda fácil. A vida não está fácil para ninguém, em qualquer nível socioeconômico, em qualquer nível, qualquer profissão, o estresse anda assim, muito intenso. Você pode conversar com seus amigos, seus parentes, os seus entrevistados aqui. Todo mundo está falando assim que o mundo está muito esquisito. Então, manter-se emocionalmente estável com esse tormento todo que tem aí, não é fácil. Paradoxo? Exatamente. O terceiro, atividade física, que é cada vez mais complexo na correria do dia a dia para a gente poder manter uma atividade física regular. Mas quanto mais regular, e regular seria 3, 4, 5 vezes por semana, pelo menos 30, 40 minutos, procurar fazer algum tipo de coisa.
Todo mundo acha que eu sou meio louco, né? Mas eu tô morando no 7º andar de um prédio, eu subo pelas escadas todos os dias. Eu ia falar isso agora, eu copiei duas coisas de você. Uma eu não vou falar, mas eu ia falar. Ó, eu peguei esse hábito agora. A menina mora no 6º andar e a zeladora fala, mas eu tô subindo e descendo aí eu chego em casa 3, 4 vezes por dia. Exato, E você falou isso pra mim há um tempo, eu falei, vou começar a fazer isso aí. exato. Então, só fazendo uma conta simples, você sobe 3 vezes por dia, 4 vezes. De manhã, 4 vezes por dia. São 6 andares. Você sobe 24 andares de escada por dia. Em 10 dias, você subiu 240 andares. Em 10 dias, tá? Em um mês, você subiu um prédio de 750 andares. E aquele Burquija lá do Dubai, você subiu aquele prédio 3, 4 vezes em 30 dias. O seu conhecido que mora no prédio subiu todas as vezes de elevador. Você já fez um nível de exercício completamente diferente do dele, sem perder tempo, sem nada, não trocou de roupa, nada. Você só pegou e foi pela escada. Então, uma pequena mudança no seu dia a dia vai dar diferença lá na frente. Porque daqui a 5 anos você está com a canelinha ligeira para subir o elevador, o prédio, Escada. e seu vizinho que foi de elevador durante 5 anos, ele está com as pernas mais fracas. E lá Parece, mais isso ainda. Exatamente. É. Então, além da atividade física, a alimentação. E quando preciso, aí sim que entra a medicação, que seria o 5º item. O 5º item. O 5º item. Fé em Deus, cuca fresca, alimentação balanceada, Exercício. atividade física e medicação quando preciso. Mas, infelizmente, a gente vai só na medicação. Uma boa porção nem usa a medicação adequadamente, ele interrompe, ele abandona, ele para, ele faz de tudo para não seguir a orientação da medicação e tem dificuldade de manter os outros 4. Você acha que uma pessoa considerada um hipertenso clássico, lá no início, mas você classificou que realmente ele é hipertenso. Se ele tomasse todas essas medidas de uma forma efetiva, de uma forma rigorosa, você acha que ele conseguiria ficar isento de tomar medicamento ou não? Depende. Uma boa porção conseguiria. Por quê? Se você for pegar o IBGE, hoje, 70% da população tem sobrepeso ou obesidade. Entendeu? Se 70% da população brasileira normalizasse o peso através de controle alimentar, através de atividade física, dezenas de milhares não precisariam de remédio. Entendeu? Só que essa dezena de milhares de pessoas não vão perder peso e não vão fazer exercício. Entendeu? Então eles vão ter que tomar o remédio. E aí você passa o remédio e ele não quer tomar, porque o remédio dá efeito colateral. E ele deixa a pressão alta, deixa o colesterol alto, mas não quer tomar o remédio porque o remédio faz mal. E então, no final das contas, ele ficou parado, ele não fez nenhuma coisa nem outra. O colesterol elevado pode contribuir também para a elevação da pressão? Se ele danificar a função renal ou algum outro órgão, pode. Só ter colesterol alto não significa que você será hipertenso. Eu tenho colesterol bem alto, uso medicamento, mas o nível de pressão ainda é normal, eu não sou hipertenso. Não é hipertenso? Não, ainda não. Meu pai foi até o fim da vida também, não se tornou hipertenso. É claro que depois você começa a usar medicamentos para o coração, para o colesterol, talvez você mascare aquela hipertensão, porque você já está usando medicamento que serve para o coração e ajuda a manter a pressão mais estável. Mas na minha família não tem muita história de hipertensão, não. Doutor, já estamos caminhando para o final da nossa conversa. A evolução acontece em todas as áreas, né? E na indústria farmacêutica também, né? A gente ouvia muito falar de efeitos colaterais de medicamentos, mas dá para imaginar que no que se refere a medicamentos para controlar a pressão também evoluíram, inclusive no que diz respeito a efeitos colaterais? Não, evoluíram brutalmente, brutalmente. Nós temos medicamentos, substâncias químicas hoje que há 30 anos seriam impensáveis. Os medicamentos mais antigos que eram disponíveis na época, eles tinham mais efeitos colaterais e menos eficiência. Porque hoje o conceito não é você controlar a pressão, é você proteger o corpo das lesões. E esses medicamentos têm esse tipo de efeito. Então, eu uso um medicamento que controla a pressão, mas ao mesmo tempo que ele está controlando a pressão, ele está mantendo a integridade celular. Que esse é o grande segredo. Aquilo que eu falei lá aquela história da perfusão, do adubo. Se a sua célula está bem nutrida, se você tem uma célula saudável, é uma coisa. Se a sua pressão está controlada, mas as suas células já são todas adoecidas, o resultado não vai ser tão bom. Em outras palavras, não é só controlar a pressão. Não, o medicamento não é só tem a controlar. função Não, o de... medicamento ele tem
outros efeitos que são mais importantes e mais interessantes. Esses medicamentos mais novos têm esse poder, né? De melhorar a saúde como um todo, e não só controlar a pressão ou só baixar a taxa de açúcar. Medicamento para diabetes, ele também tem efeitos biológicos de proteção celular, que é o grande diferencial. Tá certo. Sr. Castro, estamos caminhando já para o fim, né? Praticamente terminando nossa entrevista, né? Fica à vontade se quiser fazer algum tipo de observação, o pessoal que está nos assistindo. E já quero te convidar, eu acho que é um assunto muito legal, já conversamos uma vez, colesterol. É um assunto que eu gostaria muito de pautar aí para a gente conversar na nossa próxima entrevista. A gente tá bom? pode voltar numa outra oportunidade. É sempre um prazer estar difundindo informação. Esse é o segredo, é a chave do seu sucesso e do seu trabalho. Quando você divulga esse tipo de informação, alguém vai ser tocado pelo que ele está ouvindo. E de qualquer área, porque você trabalha em todas as áreas da medicina. Todas as especialidades vêm aqui informar o que tem de novo. Então, o seu trabalho de transmitir informação para a população é fantástico. Inclusive, vou aproveitar essa entrevista aqui para transcrever para a revista de 25 anos, para março do ano que vem. Vou aproveitar isso aqui para... Tá? Já tem as tuas fotinhas lá, né? Então, 25 anos ninguém faz à toa, né? São 25 anos de estrada. Parabéns. Aí a gente sabe que nesses 25 anos você não caiu nada do céu, né? Você garimpou cada página, cada entrevista dessa. É verdade. É o seu mérito, do seu trabalho, tá? Certo. O que eu diria para você que está assistindo a gente? O mais importante na sua vida, na sua saúde, é você raciocinar o que você pretende para você nos próximos 10, 20, 30 anos. Se você deseja envelhecer com saúde, curtir a sua velhice com algum padrão de qualidade, você precisa tomar alguns cuidados. Procure o seu médico, veja o que você pode fazer, veja até onde você consegue cuidar da sua saúde, porque envelhecer é inevitável. Todo mundo envelhece. Você pode envelhecer com mais saúde, pode envelhecer com menos saúde, só que lá na frente você que vai chegar no resultado. Não adianta chegar lá na velhice aos 70 anos, mal podendo caminhar meio quarteirão, falar assim, eu estou doente por culpa de fulano, por culpa de ciclano, meu patrão, o presidente, o ex-presidente, fiquei doente por causa deles. Não. Porque no dia a dia você pode ter deixado de fazer o que foi dito por alguém para você que não seria bom você fazer, você escolheu fazer e lá na frente a conta vai chegar. Então, o conselho que eu sempre dou para meus pacientes é: analise como você pretende estar de saúde com 50, com 60, com 70. E faça o que é preciso para chegar aos 70 com boa saúde, porque se você chegar aos 70 com saúde ruim, você vai continuar com saúde ruim até o fim e talvez a medicina não possa mais te ajudar como você gostaria, tá bom? É isso aí. A grande questão é essa, qualidade de vida, né, doutor? Qualidade de vida. Então tá certo. Durante todas as etapas, né? É verdade. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela tua participação, muito bom falar com você. Nos encontramos numa próxima, até uma boa noite. Obrigado, você também, bom descanso. Abraço. Tá, um abraço. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na terça que vem. Não deixem de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até terça.